Vamos lá, tá valendo então nosso 14º episódio, aqui com um convidado que é um amigo meu de longa data, antes até de research, né, Atush? Fiz Verdade, questão de convidar. Hoje o tema, a gente já estava querendo falar desse tema de research, acho que as condições macroeconômicas favorecem muito a gente falar do tema, e quis fazer o convite aqui para o Atush, acho que pelo relacionamento que a gente tem e pelo trabalho muito bacana que a Research está fazendo. Acho que principalmente para cliente brasileiro, né? A Home Research, até onde eu conheço, é a única aqui brasileira com essa pegada aí de analistas, não só independentes, mas também presentes no mundo inteiro, né? Então, dando essa ótica 360 para o investidor brasileiro. Então, boas-vindas aí, muito obrigado, o Atush, pelo convite. Eu sei que a agenda é altamente complicada, né? Ainda mais uma segunda-feira, a gente resolveu marcar na segunda. imagina. Fim de semana acaba sendo intenso, mas, Atush, por favor, fica à vontade para você se apresentar. Quem é você aí no mercado financeiro, né? Já tem uma bagagem muito grande, e também sobre a Home Research. Não, obrigado, Renato. Foi um prazer receber seu convite, tudo. Bom, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, quase 30 anos de mercado, mas em research foram mais de 20. Eu fiquei 15 anos no Credit Suisse. Na verdade, quando eu entrei lá, era o antigo Banco Garantia ainda. E eu trabalhei em research, cobri basicamente o setor de bancos, cobri o setor de bancos na América Latina, fui head de research também. Depois eu fui para o Barclays, abri o research do Barclays do zero. E aí, de um tempo, a partir de 2017, 2018, comecei a pensar em fundar a Home Research, que é uma plataforma de research, e a gente tem um conceito diferente. É uma plataforma aberta, onde os analistas não são funcionários da Home Research, eles são credenciados, e a gente divide a receita com eles. É um esquema. Algo que ninguém consegue no Brasil, eu acho, que é trazer o melhor do mundo até o Brasil. Então, hoje, são mais ou menos aí uns 40 analistas que estão na nossa plataforma, tá? São 40 analistas da plataforma no mundo inteiro, então tem gente desde a Oceania, a Ásia, várias capitais da Europa, escrevendo relatórios sobre todos os temas, todos os setores, e aí o que a gente busca com isso é trazer o melhor do mundo para o mercado brasileiro, ajudando os analistas, principalmente os investidores no Brasil, a diversificar o patrimônio nessa jornada aí que eles têm de diversificar cada vez mais, de internacionalizar cada vez mais a poupança delas. Então, essa que é a nossa missão. A gente também tem um acordo com a Morningstar, que é uma gestora, que é uma casa de análise global, e aonde a gente consegue oferecer cobertura de análise nas 100 principais, 100 BDRs mais líquidas no Brasil. Então, long story short, é mais ou menos essa a nossa história. É uma casa de research que a gente vende localmente, mas o nosso objetivo é trazer o melhor do mundo para o mercado brasileiro. Pô, fantástico, Atush. Eu acho muito legal o conceito, né? Eu que venho aí do mercado americano, a gente acaba tendo acesso a isso lá no mercado local, mas para o brasileiro isso é muito novo, né? Eu acho que até fazendo um paralelo aqui, uma introdução, acho legal. O que a gente escuta, principalmente dos investidores na ponta, são aqueles research independentes, mas é muito uma pegada local, né? Exatamente. Cada um acaba criando sua temática, né? De carteira de dividendos, enfim, alguns até criaram de cripto agora. Tem algumas até que fazem de BDR, mercado internacional, mas é uma coisa muito mais pontual, né? E basicamente o que vocês fizeram aí foi, se eu posso resumir assim, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas a Home Research é como se ela fosse realmente um marketplace onde possam vir analistas, claro, gabaritados, né, ao redor do mundo para prover esse conteúdo de maneira exclusiva aí para os clientes, correto? Exatamente. É um marketplace onde os analistas, obviamente, não são todos, não é todo mundo que consegue escrever. Tem algo que a gente chama de vetting, é um processo onde a gente faz uma triagem dos analistas. Mas é exatamente isso, Renato. É um marketplace, onde analistas conseguem monetizar o valor do seu capital humano, do seu trabalho.
Pô, legal. E pela característica aí que você descreveu, o Atucho, acho que fica claro que o público-alvo de vocês acaba não só sendo o investidor pessoa física, como também investidores institucionais, né? Até mesmo pela complexidade do que a gente escreve, e uma grande parte dos analistas, eles vieram do mercado institucional, então o pessoal que trabalhou em banco, gringo, lá fora, tudo isso, até mesmo pela complexidade, o que eles escrevem tem muita coisa em inglês, o nosso mercado-alvo é o mercado institucional e a pessoa física mais sofisticada. E apesar de que a gente tem alguns produtos onde a gente procura traduzir para o consumidor de varejo, para o consumidor menos sofisticado, a gente consegue traduzir para eles, colocando esse conteúdo que a gente produz de uma forma um pouco mais palatável, por assim dizer. Maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta, Atush, que é uma curiosidade minha aqui também. O nome Home Research, de onde veio a inspiração aí? Não, é ohm porque ohm é aquela unidade para você medir a energia, né? Então, acho que dá uma ideia de força, de resiliência, e esse sinal ohm é um sinal, aquele sinal da yoga também, e é um sinal universal. Então, em qualquer língua você pronuncia ele da mesma forma. Perfeito, perfeito. E antes da gente entrar aqui no assunto principal, né, que eu acho que vai ter bastante coisa para a gente falar, que é o cenário macro de bolsa internacional e de mercado, queria te fazer uma pergunta. Eu sei que recentemente vocês fizeram um deal aí com a XP, certo? Uhum, Acho sim. que, inclusive, se você puder falar, acho que o objetivo por trás, acho que da XP é claro, mas principalmente da Home Research como uma casa independente, acho que fala para a gente um pouco como é que fica o posicionamento de vocês e eu acho que dá também uma musculatura muito grande, né, em termos de crescimento e estratégia também. Não, exatamente, foi muito bom, foi uma oportunidade excelente. A gente se tornou uma investida da XP, mas sem perder a independência. Tem acesso a todo o ecossistema da XP. Então, eu acho que, e mesmo eventualmente, por exemplo, no limite, mesmo se fosse o caso da XP ter uma participação muito maior, e dela ter eventualmente 100% da empresa, ainda assim a gente ia ser independente. Por quê? Porque os analistas, é a única casa de research onde o cliente consegue influenciar diretamente a remuneração do analista que tá agregando valor para ele. Por quê? Porque o analista é remunerado em função do número de relatórios que ele escreve, a visualização desses relatórios, e você, o cliente, dá uma nota, né? Dá uma nota em cada relatório. Então, a estrutura de incentivos, a independência é sempre dada pela estrutura de incentivos. Então, a estrutura de incentivos é assim: o cliente determina como ele quer remunerar as pessoas. Perfeito. Eu acho que o que dá para ficar bem claro e fazendo um paralelo com uma plataforma famosa lá nos Estados Unidos é muito parecido com a Seeking Alpha, né? É parecido com a Seeking Alpha, é uma ideia parecida. Seeking Alpha também foi uma das inspirações. Tiveram outras plataformas lá fora que a gente olhou também, mas você lembra um pouco o Seeking Alpha, sim. Ah, legal. Eu tenho certeza que está no caminho certo, porque, bom, eu costumo dizer, né, a gente entrou no mercado financeiro lá atrás, acompanhou o crescimento da XP, participamos disso também lá desde o início, e a gente acaba olhando o mercado americano, a gente começa a entender um pouquinho para onde vai o direcionamento do nosso, né, e as É oportunidades que verdade. tem aqui. Então, Atush, vamos lá, vamos falar do que é mais importante agora. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Claro, desde a pandemia, né? Acho que ninguém esperava. Se você quiser falar a tua visão também desse processo, como o mercado global e, consequentemente, o Brasil entrou na pandemia, e acho que tudo o que aconteceu, não é que a gente vai falar pós-pandemia, porque a gente ainda está, né? Meio que no final, mas a gente ainda está no processo da pandemia, mas tudo que está acontecendo no cenário global, acho que principalmente pelo excesso de incentivos, né, de estímulos que tiveram por parte dos bancos centrais e os juros praticamente zero, né? Como que você vê, acho que a entrada na pandemia e o que está acontecendo agora? Não, isso é verdade, Renato.
quer dizer, o grande problema que a gente está vendo agora é a inflação. E o que está acontecendo, quer dizer, foram alguns choques simultâneos. Então, você teve esses choques de oferta, né? Por quê? Porque, enfim, a China abre e fecha tudo isso, e a gente saiu e teve o problema das cadeias de produção. As cadeias de produção, quer dizer, as empresas tiveram que se readaptar, aí fecharam, depois as empresas tiveram que substituir, e agora, quer dizer, tendo que substituir a demanda física que aconteceu durante a pandemia, depois por bens, por serviços. Então, hoje o que a gente está enfrentando é um problema muito sério de inflação global e que os bancos centrais estão atrás da curva. Uma metodologia que eu gosto de olhar, a gente olha sobre o prisma do que a gente chama de coquetel tóxico. Então, hoje tem um coquetel tóxico aí com 3 ingredientes, que é o que está derrubando o mercado. E os 2 últimos ingredientes desse coquetel, na verdade, eles são consequência, eles são a causa do primeiro, que são os bancos centrais atrás da curva. Então, você está vendo aí o Fed, que é o principal banco central, mas o Banco Central Europeu também, eles estão atrás da curva, tendo que correr atrás aí da inflação, mas isso é função principalmente da China, que abre e fecha toda hora com essa insanidade que eles têm, que é essa política de Covid zero, que agora eles não têm muito como voltar atrás, como escapar disso aí, mas o principal é a guerra. Tá? A guerra e as sanções desorganizaram completamente os mercados de commodities, e aí tudo isso, quer dizer, faz com que os bancos centrais tenham que fazer um esforço muito maior do que seria o caso para combater a inflação. Então, eu estava até falando outro dia, a impressão que a gente tem é que os bancos centrais estão lutando numa guerra nuclear com uma pistolinha de água, porque aonde eles têm que colocar os juros e o nível de destruição de demanda que você tem que ter por causa desse choque de oferta em petróleo é muito alto. Então, imagina o seguinte, é como se... e aí, sem juízo de valor algum, na prática, é como se a Rússia tivesse ganho a guerra, porque eu acho que, independente do que vai acontecer no campo de batalha agora, na Ucrânia, eu acho que uma grande questão que vai colocar o Ocidente à prova agora, olha que, se você olhar, quer dizer, o mundo imaginava que a economia russa ia entrar em colapso. Tinha gente que falava o PIB da Rússia cair 50% esse ano. Inclusive, tinha gente que falava que em questão de 2 meses, né? Enfim, em questão de 2 meses. E aí, o PIB, a economia lá está muito mais resiliente. Então, o PIB lá vai cair 8% esse ano. Enquanto isso, o Ocidente está pagando um preço altíssimo pelas sanções. Então, você vê a inflação no mundo inteiro, e aí essa inflação, ela já se tornou um problema político em vários países. Então, quer dizer, quase custou a reeleição do Macron. E agora ele perdeu a maioria no legislativo. E aí, quer dizer, as pessoas não têm que querer dar uma coloração ideológica para isso. Quer dizer, quando a vida das pessoas está ruim, o governo do turno, o governo da vez, perde a eleição. Então, se o governo na Espanha é socialista, o Partido Popular, que é o partido de centro-direita, vai ganhar as eleições. Em qualquer outro lugar é assim, qualquer lugar é assim. Então, é simplesmente uma questão de, sabe, o que elege qualquer governo é a sensação de bem-estar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, era uma coisa que estava sendo discutida até internamente. Se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu em 2008 e com essa crise que a gente teve agora do Covid, claro, completamente diferente uma da outra, tanto de causa, né, e o que aconteceu depois, eu acho que a forma utilizada pelos bancos centrais foi basicamente a mesma, né, para tentar sair dessa crise. Em 2008, os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, lá foram incentivos também muito expressivos, né, ou seja, jorraram capital na economia e também baixaram a taxa de juros, né. E a gente viu que pós 2008 acabou dando super certo, acho que pelo cenário que tinha, né, a economia estava realmente muito ruim. E eu queria saber o seu ponto de vista em relação a essa. É claro que é muito fácil a gente analisar depois que foi feito, mas você julga que foi correto o que os bancos centrais fizeram em termos de estímulos, né? Isso lembrando que 2020 foi, não me lembro o número, mas talvez 5, 6 vezes maior aí o número de estímulo e de injeção de capital que teve, principalmente nos Estados Unidos, né? Você acha que foi o caminho adequado ou não? Principalmente a gente olhando agora esses picos inflacionários, um processo bem mais difícil
de sair dessa sinuca de bicos, assim a gente pode falar? Eu acho, Renato, quer dizer, essa questão é muito boa, mas vamos imaginar o seguinte, quer dizer, eu gosto, muita gente adora criticar os outros, ainda mais criticar Banco Central, quer dizer, como se, enfim... Depois é muito fácil, né, o que eu falei, né? A ideia não é nem da gente criticar, mas sim tentar construir um paralelo, acho que com o que aconteceu lá e aqui, não, né? na verdade, assim, eu acho que essa política deve ser criticada, quer dizer, imagina o seguinte, é sempre bom imaginar, quer dizer, que eles tomaram a melhor decisão com a informação que eles tinham na época. E aí porque você não consegue, você não tem o que se chama de counterfactual do que eles fizeram, que é, bom, mas se eles não tivessem feito isso, será que não teria sido muito pior? Uhum. Eu acho que essa inflação que a gente está vendo agora, ela não é consequência do que os bancos centrais fizeram. Tá? Essa inflação agora, ela é basicamente em função de alguns, muito mais problema de oferta, tá? do que o demanda em função de todo esse dinheiro que foi impresso aí pelos bancos centrais. A inflação que aconteceu em função dessas políticas dos bancos centrais, ela foi uma inflação de ativos. E aí a consequência, a crítica que você tem a toda essa emissão de dinheiro é que você baixou artificialmente os juros, em vez de você criar mais destruição criativa na economia, todo esse dinheiro ele só foi usado para comprarem os mesmos ativos. Tanto é que se você olhar o que aconteceu depois da crise de 2008, nos 12 anos subsequentes, a única história que deu certo no mundo de investimento e de ações foram as techs americanas, né? Então, quer dizer, foram esses grandes monopólios globais que foram criados, e aí só aí isso subiu. Quer dizer, o crescimento, você tinha um ambiente de crescimento muito baixo aí pré-Covid, né? Então, tanto crescimento quanto inflação. Então, essa impressão desenfreada de dinheiro nesses últimos anos aí, ela não teve muito efeito na inflação. O que ela acabou provocando foi um ambiente de crescimento muito baixo, concentração de renda, enfim, e o investimento não ia para fins produtivos, ele ia só para comprar ações dessas empresas. O que eu acho que provocou essa inflação toda foi essa disrupção na oferta. E até mesmo com as políticas lá atrás, quer dizer, mesmo diante da Covid. Né? Então, a política anti-imigração e anti-China do Trump, quer dizer, isso acabou tendo... isso é um fator inflacionário. Os cortes de impostos que o Trump fez, eles ajudaram o S&P, quer dizer, porque isso só levou a recompra de ação nessas empresas de tech. Então, você pode até falar que isso acaba sendo uma coisa inflacionária. Mas o que gerou a inflação mesmo, eu acho que foi essa disrupção que aconteceu em toda a oferta, que se seguiu a Covid, mas principalmente em função da guerra. Você tocou um ponto interessante aí da questão da recompra das ações, principalmente, né, com o corte de impostos do Trump e também com taxas de juros basicamente zero nos Estados Unidos há um bom tempo, né? E saiu um dado recentemente, acho que comprovando exatamente o que você acabou de falar, né? Boa parte do crescimento que teve no mercado acionário americano, crescimento, eu digo, de retorno das ações das empresas, foi de recompra de ações das principais companhias, né? Que fazia muito mais sentido recomprar ação do que outro tipo de aplicação de recurso, né? Foi exatamente isso. O Atoshi, deixa eu te perguntar, entrando na parte internacional, antes da gente falar de Brasil, com toda essa turbulência que a gente está tendo aí para a eleição, principalmente com a Petrobras, mas como que você está vendo aí, acho que em primeiro lugar o mercado americano, né? O comportamento do mercado americano fazia tempo que a gente não via derreter de maneira tão contundente, né? Claro que a gente viu no período da Covid lá em março, mas foi uma coisa extremamente pontual, né? Depois o mercado voltou rápido. Voltou rápido. O paralelo que a gente tem talvez mais próximo com o que está acontecendo agora foi realmente 2008, né? O último, que a gente tem com a queda mais acelerada e nos níveis que a gente está tendo, né? Como que você está enxergando aí o mercado americano, o mercado de ações, né, principalmente nos Estados Unidos, né, de comportamento e daqui para frente também? E aí, de novo, Renato, vamos tentar colocar as coisas usando esse framework desse coquetel tóxico aí que eu falei, né?
Mas, olhando a história, né, se você, obviamente, o mercado estava caro antes da... Mas, de novo, falando em retrospecto, é sempre fácil. Tinha alguns argumentos que justificassem o mercado estar mais caro, que era se você imaginasse um mundo de crescimento nominal mais forte. Mas vamos imaginar o seguinte, historicamente, você pegar as correções do S&P, se você tem uma correção cíclica só, tá, que é uma correção de valuation, sei lá, o mercado estava caro, caiu, corrige, depois sobe de novo. Essas correções cíclicas, o S&P geralmente cai 20% aí. E agora essa queda deve estar o quê? 23%, 25%, né? Então, por aí. Então, essa é uma correção cíclica que você tem. Outro tipo de correção que você pode ter é falar, bom, um bear market com recessão, aí a correção é maior. Um bear market com recessão, você pode ter uma correção aí perto de 35%. E aí você pode até argumentar, não, mas agora pode ser pior, porque a gente está vindo de um nível mais alto, de uma bolha maior. Então, quer dizer, baseado nisso aí, e aí você teria que começar a ter correção de EPS, das estimativas de EPS, né, de lucro por ação das empresas, aí faltaria mais 10%, 15% que seja, né, para a Bolsa Americana cair. Então, isso pode acontecer? Pode. Eu acho que o news flow ainda é bem negativo. Eu acho que está só começando. Todo dia você vê, por exemplo, hoje a Nomura falou que espera a recessão, espera que a recessão, o PIB americano caia, a recessão comece agora no quarto trimestre. Então, quer dizer, isso está começando a ficar mais ou menos no preço. Então, faltaria 10%, 15% para o S&P cair. E aí, quer dizer, o que pode mudar isso? Eu acho que o news flow, quer dizer, as notícias já estão muito ruins agora. Tá? Já estão muito ruins. A única coisa que eu acho, e eu acho o seguinte, os bancos centrais vão ter que fazer um esforço muito maior, quer dizer, dado com o petróleo nesse nível, para trazer a inflação para baixo do que seria o caso. Então, o que eu acho, a única coisa que eu acho que pode acontecer, que pode ser uma notícia com uma simetria assim, muito positiva e muito boa para o mercado, é se tiver algum acordo em relação à guerra que traga os preços de commodities para baixo. E aí, quer dizer, a gente já começa a ver algumas declarações aí nas entrelinhas que podem dizer, quer dizer, que vão tentar trabalhar em algum acordo de paz. É difícil? É difícil, mas olhando, por exemplo, que o diretor-geral da OTAN falou que a Ucrânia talvez tenha que trocar um pedaço de território por paz, para ter paz, quer dizer, você viu os principais líderes da União Europeia, estavam semana passada em Kiev, obviamente que na frente das câmaras, depois que eles saem da reunião, eles falam, quer dizer, dão todo o apoio para a Ucrânia e tudo mais, mas, quer dizer, podem estar tentando convencer lá a fazer alguma coisa. Por quê? Porque as sanções para o Ocidente, né? Então, eu acho que se tiver eu acho que a melhor coisa que pode acontecer em torno de expectativa, mercados, inflação, seria algum acordo que trouxesse aí o preço do petróleo aí para baixo de $100. Isso sim, eu acho que ia ser realmente bastante positivo. Como você colocou, né? Acho que entre aspas aí a Rússia acaba saindo vencedora, né, desse processo, porque quem está mais apanhando nisso tudo é justamente o mercado ocidente como um todo, né? A pressão realmente está muito grande na cadeia, né? Olhando para o lado da Europa, o Atushi, tem muita gente aí que diz que os efeitos na Europa, não só de guerra, mas de inflação, vão ser muito maiores do que os Estados Unidos, né? O Ray Dalio também aí, agora com posições shorts em algumas empresas e setores específicos na Europa também. Como que você enxerga aí essa diferença ou similaridades entre o mercado americano e o europeu? Eu acho, quer dizer, a Europa está no epicentro, quer dizer, a situação é dramática. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Em função, semana passada foi muito interessante, quer dizer, porque a Rússia reduziu o fornecimento de gás para a Europa. A desculpa que eles deram foi das sanções, quer dizer, que eles não têm o equipamento que é necessário para manter ligado o Nord Stream. E aí o que está acontecendo, quer dizer, os países da Europa estão se preparando para o pior, que é o seguinte, que seria ter que racionar gás no inverno, que é um negócio fora de
de qualquer cogitação, enquanto eles não conseguem se livrar da dependência do gás russo. Então, ontem a Alemanha anunciou que vai voltar a ligar as usinas de carvão, a Áustria acabou de anunciar também, quer dizer, vão voltar a usar o combustível mais sujo. Tudo bem, então falando que é uma questão de emergência, e estão mantendo ainda a meta, quer dizer, a promessa de desligar o carvão completamente até 2030. Mas isso é verdade, quer dizer, e aí houveram trocas de farpas semana passada, a Rússia dizendo que tudo isso vai custar à Europa 400 bilhões de euros esse ano. Então, realmente, o problema maior é na Europa, e a Europa agora está fazendo o possível para não ter que entrar no inverno com sequer a possibilidade de ter que racionar energia, porque isso seria uma catástrofe completa. Ótimo. E, putz, a gente falou aí de Estados Unidos e Europa, acho que está muito claro, inclusive para o investidor brasileiro, acho que para o mercado como um todo, né? As variáveis negativas que tem aí para o mercado internacional, né? Falando até do início do ano, o Brasil começou aí de maneira muito positiva, né? Até pouco tempo atrás era uma das únicas bolsas positivas aí no mundo e agora vem sofrendo bastante, né? O Brasil sempre nas suas particularidades. Eu acho que o primeiro ponto, antes da gente falar até do processo de eleição e tudo mais, acho que o Brasil foi um grande beneficiado do início do ano, acho que muito pela parte das commodities, né? E o real acabou sendo que meio uma moeda de commodity aí para proteção de alocação tática, né? O que eu queria te perguntar era justamente esse ponto, Atush, principalmente vocês aí que olham dessa ótica internacional. Eu acho que o investidor brasileiro acaba não entendendo, né? Ele olha muito só para dentro do Brasil e esquece dessa parte da alocação global. Como que você isso? Acho que tanto em benefício do Brasil, que foi de maneira temporária, né? Acabamos não aproveitando, acho que pelo cenário local, como também do lado negativo, né? Do Brasil ser meio que especulativo para a alocação internacional. Foi exatamente isso que aconteceu, Renato. As pessoas olharam como alocação tática. Por quê? Quer dizer, comprando o Brasil, simplesmente imaginando o Brasil como um hedge para preços de commodity em alta. Tá? E aí, quer dizer, botaram o real lá em cima, tudo mais, comprando naquela ideia de vamos comprar aquilo que o Fed não consegue imprimir, né? Comprar commodities. E aí, quer dizer, só que aí você colocou dois problemas, colocou a questão política, né, que começou a pegar no Brasil de novo, toda essa interferência, Petrobras, e agora cada vez mais fazendo barulho a questão das eleições. Mas o que eu acho que com a piora recente do mercado, do cenário global de inflação, esse pessoal que no começo comprou o Brasil como se ele fosse um hedge para a inflação, ele começou a ficar meio um pouco com o pé atrás. Por quê? Porque é aquele cenário, quer dizer, você ganha, mas não leva. Por quê? Olha, essa alta de commodities, eu vou comprar Brasil. O Brasil se beneficia até certo ponto. Mas daqui para frente, se as commodities subirem muito mais, você vai ter uma destruição de demanda tão grande que aí acaba que todo mundo perde, né? Então, acho que o racional das pessoas foi mais ou menos por aí. E aí depois começou... Não, desculpa, te interrompi. Não, pode falar, desculpa. Pode continuar o pensamento. Não, e aí depois entrou a parte política, né? E eu ia entrar, acho que nesse tema, né? Eu acho que tem dois paralelos aí, dois pesos aí na balança, né? O primeiro é que as ações brasileiras, múltiplos, até se a gente pensar como resultado corporativo, né? Alguns resultados interessantes, né? Os resultados das companhias não está de todo ruim, né? Então a gente tem de um lado um preço muito atrativo para companhias brasileiras, principalmente empresas de qualidade, né? E do outro lado a gente tem a outra ponta pesando negativa, que é não só o lado político, como também tem a questão fiscal, tem a questão de fluxo, né? Muitas vezes a pessoa não entende, né? Não basta ter preço atrativo, se você não tem fluxo investidor, acaba não tendo demanda, né? Não, na verdade, o fiscal acaba que tem a ver com a política, né? Porque eu acho que a gente vem falando isso há bastante tempo, desde que o ex-presidente Lula voltou a ficar elegível, o presidente Bolsonaro concluiu que a sensação de bem-estar que tem na economia, quer dizer, e também essa sensação de bem-estar, quer dizer, que bem-estar é basicamente inflação e desemprego, né?
mas principalmente em função da política de preço da Petrobras, ele começou a ver que isso aí seria inconsistente com a ambição dele de se reeleger. E aí, quer dizer, isso culminou, quer dizer, isso foi crescendo, isso culminou com o que a gente está vendo agora, né? O que a gente está vendo agora que foi esse ataque aí em cima da Petrobras. Eu acho que em muito tempo de mercado, eu não vi nada parecido na minha vida. Quer dizer, o governo queria organizar uma CPI para investigar os diretores que ele próprio indicou. É um negócio que é absolutamente surreal. Mas o que mostra, na verdade, quer dizer, o que eles querem é simplesmente uma manchete. É uma manchete, é um headline dizendo que, olha, conseguimos reduzir em X o preço da gasolina na bomba para usar contra a inflação. É isso que está em jogo. Mas acabou, quer dizer, quanto mais você faz isso, piora, porque se está no estatuto da Petrobras que os diretores têm que seguir a paridade internacional, se eles não seguirem, eles têm problema, eles respondem no CPF. E aí, quer dizer, esse tipo de declaração acaba fazendo o dólar subir. Lá embaixo, o petróleo não ajuda. Então, quer dizer, fica muito difícil a gente imaginar algum repasse enfim, alguma redução no preço da gasolina. Falando até de Petrobras, estava discutindo aí no fim de semana com familiares, né? É impressionante ainda como a educação financeira no Brasil ainda está muito ruim, né? Vem melhorando, mas está muito ruim. O pessoal acaba não entendendo, né, essa questão da paridade internacional, e eu vou jogar essa bomba para você responder de maneira mais clara do que eu respondi, mas eu acho que basicamente o pessoal entender, poxa, você tem uma empresa local que você tem que repassar um preço que é negociado numa commodity internacional, né, em dólar. Não tem como o Brasil se isolar. As consequências de você se isolar, ou até mesmo querer, putz, eu vou acabar com a paridade do preço ao dólar, né, ao padrão internacional. Isso é extremamente complexo e no longo prazo as consequências são devastadoras, né? E o pessoal não entende que, não, eu quero pagar um pouco mais barato agora. O que eu costumo dizer para o pessoal, que o problema, claro, você tem um problema de aumento do preço do petróleo e tudo mais, mas o grande problema hoje do Brasil, claro, muito por conta de pandemia também, fiscal e tudo mais, é que o poder de compra do brasileiro foi deteriorado de maneira muito agressiva, né? Sim, foi deteriorado de forma muito agressiva. E aí, quer dizer, é uma discussão enorme e eu acho que ela vai ser muito intensa. Ela vai voltar e eventualmente no novo governo, quer dizer, no novo governo, sim, ou a continuação, ou o segundo mandato desse, ou o terceiro mandato do Lula. Essa questão da política de preços vai ser discutida, porque não foi só isso, mas, enfim, num cenário onde o real perdeu bastante valor, o petróleo subiu de preço, e um preço que tem tanto impacto no resto da cadeia como é o preço do petróleo, eu acho que não tem como isso não ser discutido de forma mais intensa. Não, sem dúvida. E, Atush, deixa eu te fazer uma pergunta, principalmente acho que em termos de research aí, antes da gente chegar nas nossas conclusões. Como é que vocês olham o mercado de criptoativos aí? Tem uma pegada de criptoativos, analista? Não, tem analista que escreve criptoativos, quer dizer, a gente é uma plataforma aberta, então todo mundo é livre para escrever o que quiser. O que aconteceu com criptoativos, eu acho que muitos tem analista especialista em cripto, né, que só escreve sobre isso, mas a gente tem também alguns alocadores, uns caras muito bons, por exemplo, o Jay Peloski, que hoje, inclusive, a gente tem a live quinzenal, né, que a gente faz com ele, segunda-feira sim, outra não. E ele tem um portfólio global de alocação e ele retirou cripto. Por que ele retirou cripto? Essa crise agora foi muito ruim para a cripto, porque as pessoas falavam duas coisas. Falavam que a cripto é um hedge para a inflação e é um ativo descorrelacionado do resto. Quer dizer, nenhum dos dois se provou verdade. Por quê? Porque a inflação bombou e cripto despencou. Normalmente esses cases são testados justamente em cenário de estresse, né? Não, você tem cenário de estresse, né? E aí, quer dizer, o que acontece? O cripto, isso aí acabou se provando como um Nasdaq alavancado com esteroides, quer dizer, então foi isso que se provou agora, quer dizer, um Nasdaq com beta enorme. E por que cripto despencou agora com a inflação? Quer dizer, cripto
é um negócio que é uma classe de ativo que eu não vejo você sobreviver num mundo de juro real positivo. Quando você tem juro real negativo, é muito mais fácil, quer dizer, esse tipo de narrativa se proliferar, que foi aquilo que o Bill Gates chamou de bigger fool theory, né? Quer dizer, que ele, eu estou falando que essa é a minha opinião, mas que é um ativo que é baseado na premissa, não tendo um valor intrínseco, quer dizer, não sendo um ativo que gera caixa. Bem, você pode falar que a ação da Vale, da Petrobras ou da Ambev está cara ou está barata, mas ela produz alguma coisa que as pessoas pagam por isso e, enfim, se a empresa for bem gerida, ela vai gerar caixa. Não é o caso de cripto. Então, tudo bem, num cenário ruim, as pessoas vão pagar alguma coisa por Vale, Petrobras, por Ambev, Itaú, mas não é o caso de cripto. Então, não é um ativo que gera caixa. Tá? E aí tem também a questão da descorrelação, né, de ser muito correlacionado com o Nasdaq. Então, ele é um ativo que é baseado não no valor intrínseco dele, mas na probabilidade. Olha, eu vou no seguinte racional: o que é o bigger fool? Eu vou comprar porque vai ter um cara que vai pagar mais caro por isso aí amanhã. Tá. E entrando até, falando de cripto, acho que quebrando um pouquinho só para entender, né? Eu acho que tem alguns debates, eu vou perguntar a tua visão, claro. Você tem alguns debates que é o seguinte, poxa, muita gente trata como criptomoeda, pelo fato de ser, vamos chamar de moeda ou token assim, como funcionalidade de moeda, eu queria a tua visão nesse ponto. E a segunda é que tem um outro ponto, que é o que você colocou muito bem, é o valor por trás, né? O fundamento, o valor intrínseco. Né? Que aí tem um outro debate por trás, que é o seguinte, que são projetos, né? Vamos chamar de uma classe de ativos, onde você tem, por exemplo, o Ethereum, que é uma rede onde você tem, você pode construir inúmeros projetos baseados em contratos inteligentes, né? Em tese, teria um fundamento, teria um caixa a ser recebido devido à adoção dessa plataforma, desse tipo de tecnologia, assim como algumas outras, né? Tem muita coisa aí que é só fumaça, entrou realmente aí no Full Theory, como você colocou, mas acho que separando essas duas classes, como você vê como uma classe, no caso do Ethereum, você deu um bom exemplo. Então, dos dois, eu acho que falando como moeda especificamente e depois como um valor intrínseco e talvez como um projeto como o Ethereum, né? E muito dinheiro até de venture capital em empresas que trabalham com blockchain, né? Não, eu acho que no caso do Ethereum, e você falou uma das coisas assim, que eu gosto mais nesse mundo de cripto, assim, pelo eu ser pouquíssimo, que é o caso do Ethereum, por exemplo. Então, se você tem uma rede onde as pessoas vão fazer esses contratos inteligentes nessa rede, e essa rede vai cobrar alguma coisa por isso, obviamente, se você é acionista dessa rede, você vai receber alguma coisa, lógico. Não, perfeito. É que a gente aqui tem muito dessa análise, né? A gente tenta entrar numa profundidade um pouco maior, separando essa parte especulativa de tratar como moeda, que a gente discorda completamente, acho que fora aí da realidade, né? É difícil, eu acredito sim que o Bitcoin, por exemplo, pode chegar a ser uma reserva de valor no futuro, mas é difícil você tratar a reserva de valor com o nível de volatilidade que você tem agora, né? E também alguns projetos que realmente têm uma funcionalidade muito grande, né? E são adotados por várias companhias, inclusive. Acho que foi perfeito esse ponto. Eu acho que se você, nesse caso do Ethereum, principalmente se você tem uma rede, uma funcionalidade, principalmente nesse caso dos smart contracts, aí a gente consegue enxergar valor, sim. Beleza, Atushi. E como é que você está enxergando os próximos meses? Qual uma dica, não dica, eu não gosto da palavra dica, mas de recomendação, eu acho que para os investidores para os próximos meses. Eu vou ampliar um pouquinho a pergunta. Por que eu estou falando isso? No Brasil, a gente está vendo o seguinte movimento, né? A taxa de juros subindo aí bastante, né? Está num nível elevado, o que deixa, obviamente, o rentista ser mais atrativo do que o investidor propriamente, né? Mas muitas vezes, acho que pelo preço que está muito depreciado no Brasil já há um bom tempo, né? Basicamente desde a pandemia, a bolsa chegou a 120 e poucos mil pontos e já voltou para 98 agora, né? Quais são as recomendações que você dá para o investidor brasileiro nesse cenário, né? Porque a gente vê muito movimento do 880. Ou ele vai 100% conservador, ou ele vai 100% agressivo, né? E uma coisa histórica nossa que a gente tem se dado muito interessante, desde a época lá de XP lá atrás, que é o seguinte: o pessoal começa a ir para as plataformas independentes, ou seja, entende como tomar mais risco, quando a taxa de juros está relativamente mais baixa.
e depois ele começa a amar o banco novamente quando a taxa de juros sobe demais. Então, qual seria a recomendação para o investidor brasileiro como um todo para os próximos meses, que tende a ser não muito diferente do que está acontecendo agora, né? Não, eu acho que os próximos meses, Renato, para o Brasil, eles vão ser marcados pelo... O que eu faria agora, eu começaria, independente do cenário brasileiro, o que eu buscaria fazer agora é aumentar um pouco a diversificação internacional. Então, eu acho que tem coisa fora do Brasil que corrigiu bastante. Eu acho que está com toda a cara de que a gente está chegando no ponto mais baixo, ou talvez já passar, ou talvez já tenha passado do bottom em China. E aí a gente tem, obviamente, você tem uma teoria aí que eles podem tentar, que tem gente que acredita que eles podem estar barganhando com os Estados Unidos para eles liberarem as sanções, por isso que eles ficam com esse abre e fecha. E a gente viu algumas declarações da Yellen e até do Biden na sexta-feira e hoje, mais no final de semana, dizendo que fazia sentido rever algumas dessas tarifas, né, que elas foram impostas lá na época do Trump. Então, eu acho que tudo isso vale a pena ser melhor o case da China. E o que a gente ouve, principalmente do Gilberto, dos analistas lá, é o seguinte: o que ele ouve de pessoas bem influentes na China é de que o governo exagerou na dose, tá? Que eles exageraram com essa insanidade aí de Covid zero, e agora eles estão desesperados para mostrar crescimento, tá? Porque tem, enfim, a eleição, eu não sei se é outubro, se é novembro, mas então ele vai querer mostrar crescimento de alguma forma. Por exemplo, um negócio que chegou a animar bastante as pessoas semana passada foi essa notícia de que o IPO da Ant, que é aquela empresa do grupo Alibaba, ia voltar. E aí, quer dizer, voltando, quer dizer, seria um sinal muito bom, tá? De que e eles já meio que falaram, né, que a regulação chegou no máximo, né? Eles já conseguiram espremer o que eles queriam dessas empresas de tech. Então, eu começaria a alocar. Eu acho que a China está muito barata, eu acho que a Alibaba, eu acho que tech na China está barato, eu acho que a Europa está barato também, mas eu acho que pelo fato de estar no epicentro da guerra e ter essa ameaça de racionamento de energia, eu acho que não vai acontecer, quer dizer, porque eu acho que aí, se você imaginar a Europa racionando energia no inverno, é coisa para você imaginar social unrest, imaginar nego sair para a rua para quebrar tudo. Então, já estão começando a se preparar agora. E tentando pegar as coisas nas entrelinhas, por exemplo, o Macron é quem mais aposta nisso, ele nunca interrompeu o diálogo com Putin. Então, quer dizer, eu acho que, de novo, o news flow está pesado, o cenário está carregado ainda. Mas eu acho que, até mesmo porque tem muita gente short, né? Se você tiver alguma notícia de paz, dá para imaginar o S&P subir 20% em uma semana, não é? E a Europa até mais. Então, eu acho que está bem assimétrico nesse sentido. E até te perguntar isso baseado no que você acabou de falar, né? Você falou, acho que a questão muito da China, de Covid, aquela política de Covid zero, todas as intervenções que tiveram ao longo do caminho, e a gente tem lá, principalmente Estados Unidos e um pouco de Europa, aquela questão de, até onde vai a taxa de juros para segurar a inflação, né? Seguinte, diferente acho que de 2008, não falta capital no mercado financeiro, né? O problema nosso não é falta de recurso agora. O que está faltando, principalmente pelas notícias, o sentimento muito negativo, é uma previsibilidade maior, né? Tanto Estados Unidos, Europa e China, para a gente ter esse fluxo de capital, né? Porque está tudo muito barato, né? A China está barata, a Europa está barata, Estados Unidos está barato, é impressionante, o Brasil também, mas eu acho interessante. Então, o seu ponto, eu acho que em termos de assimetria, você está vendo muito mais oportunidade em China, então, no primeiro lugar agora? A gente vê muita oportunidade em China, principalmente em tech, e no caso do Brasil, eu acho que, enfim, o Brasil vai sofrer um pouco por causa das eleições, vai ter realmente muito barulho. Eu começaria a olhar para a diversificação fora do Brasil. Então, olhando os BDRs, eu olharia tech fora tech na China, menos tech US,
Eu acho que a Europa já apanhou demais, então eu começaria a olhar a Europa um pouco devagar. E o Japão também está muito barato. Eu acho que o Japão, ainda mais se você olhar o nível que está o Ien agora, o que mostra que, assim, até e para as empresas que são exportadoras no Japão, tem uma oportunidade interessante. Perfeito. Pô, Atush, acho que ficou excelente. Acho que a gente fez uma cobertura geral aqui. Acho que desde passando como que funciona realmente um research independente, tudo que pode ser oferecido aí pela casa de vocês, que eu acho que é um trabalho fantástico, e também a cobertura principal de mercados internacionais e aqui no Brasil com as nossas particularidades, né? Então, Atush, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela sua participação. Tenho certeza aí que o episódio vai ficar fantástico, tá? E por último aqui, deixar suas palavras finais aí. Não, eu que agradeço, Renato. Agradeço muito o convite. Queria convidar vocês para conhecerem o nosso site, ohmresearch.com.br. A gente tem research também e tem também umas funcionalidades, tem notícias na plataforma e tem, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que ninguém tem, que é um Stock Guide, que todo mundo precisa de um Stock Guide para operar, para ver como é que estão os múltiplos, as ações e tudo mais. Só que o nosso Stock Guide ele é feito com preços praticamente ao vivo, tá? Ele é feito com preços ao vivo, que a gente busca o consenso de mercado da Refinitiv. Esse Stock Guide ele tem os 100 principais BDRs, então, quer dizer, ninguém tem Stock Guide com os BDRs e a gente tem. Então, é muito fácil você ordenar, ver quais ações têm mais upside, menos, e você pode montar carteiras. Então, o Stock Guide, ele faz parte do nosso produto mais acessível, que é o Plano Welcome. Então, eu queria convidar vocês para visitar a nossa plataforma. E agradecer mais uma vez o Renato aí pelo convite, falar que a gente está à disposição. Beleza, Atush. Obrigado, e pode deixar que a gente vai disponibilizar também o site, todo o caminho das pedras aí, porque a gente é suspeito, né? A gente não só recomenda, como a gente fez o convite aí especial para o primeiro bate-papo sobre o research. Então, Atush, obrigado mesmo pelo teu tempo, mais uma vez, viu? Um abraço e uma ótima semana. Eu que agradeço. Para vocês também. Para você também, Renato. Grande abraço. Tchau. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Abração. Abração. Tchau.